Olá a todos, bem-vindos ao Burcandário Museu, coletivo de imprensa após o jogo contra o Iaglis. A gente vai comentar sobre Burcandário 2 e Iaglis 0, mas também iremos comentar dos jogos anteriores, desde o primeiro jogo depois da Copa. Acho que eu vou comentar desse jogo de hoje. A equipe estava mais ofensiva, jogou bem, trocou passes, uh, jogou de uma forma que deu para deslocar a defesa do Eagles muito fácil. E fora que também é uma equipe, da equipe do Eagles no caso, né, que não tem muita tradição futebolística, né, o esporte que o Eagles tem um time de futebol e tem um time de beisebol. O Eagles tem um time de beisebol e o de futebol. E eles são mais focados no time de beisebol. Eu fiquei sabendo disso hoje. E então eles não focam muito. Era uma brecha porque o time estava muito aberto, o time do Eagles. E aí era como nossos jogadores achavam, né? Buscavam não. Buscava também, só que na maioria das vezes achou os espaços, não por causa que procurou, por causa que achou. Então a equipe do Burcandário, ela, na minha cabeça, ela é uma equipe mais de marcação, de pressão, do que uma equipe de criação, apesar que crie muitos lances. Agora eu tenho que falar, né? Eu tenho que abrir aspas para um jogo histórico, diga-se de passagem, para o futebol do Burcandário. Jogo histórico que foi o jogo que o Burcandário venceu o Barcelona por 2-1. Esse jogo é histórico. Esse jogo eu acho que foi um dos melhores resultados da minha carreira. Mas deu para perceber que a equipe do Barcelona estava jogando num 4-2-4, com a defesa aberta, e aí foi quando a gente achou a brecha. Uma coisa que tem que se melhorar, que precisa ter uma correção, é a ansiedade. O time é muito ansioso. Infelizmente a gente tem que lidar com isso. O time muito ansioso do Burcandário FC, quando tá com a bola, tá cometendo erros de passe que não comete esses erros, e tá cometendo no último jogo contra o Barcelona. No último jogo não, porque o último jogo foi lá contra o Grêmio. No último jogo da Copa Desafio Global, que foi contra o Barcelona, a equipe tomou o primeiro gol de bobeira, né? Fez um gol contra. Ainda era para ser então 2-0 pro Burcandário, só que o Wilson estava muito ansioso no jogo. Eu percebi que era o que mais estava ansioso, e aí acabou que ele acabou fazendo o gol contra. Ele me disse que que que, que era para tocar pro goleiro, mas acho que a ansiedade bateu, e assim é normal. Todo mundo erra, só que um jogo vale na primeira colocação do grupo, mesmo que seja com o Barcelona, que é uma equipe difícil, mesmo a gente. Eu vou ser sincero aqui, tá? Vou ser sincero que mesmo a gente ter ganhado do Barcelona, é bem verdade que a gente ainda é inferior do que o, o Barcelona. Então, a gente teve a sorte da defesa dele estar aberta, porque ele estava jogando no 4-2-4, e a defesa ficava aberta, ficava exposta. Então, ainda bem que a gente conseguiu achar os espaços para fazer os gols. Dominante o jogo de hoje, eu acho que foi um jogo de marcação. A gente marcou muito a saída deles. O Rodrigo sendo excepcional, com velocidade. Ele é um cara que tem muita velocidade, então um cara excepcional. Dito isso, é uma equipe que tem qualidades,
digamos que não individuais. Temos qualidades, eu consigo perceber que a equipe tem mais qualidades de coletivo, uma qualidade. Eu percebo que a equipe tem mais qualidade coletiva do que uma qualidade individual. Então eu acho que o time no coletivo rende mais do que, por exemplo, o Rodrigo tentar fazer tudo sozinho, porque o time no individual acaba sendo inferior. Eu acho que o time no coletivo é o time com o qual a gente conseguiu ganhar do Barcelona por causa desse coletivo que ajudou bastante. Então eu acho que o Barcelona, enquanto a gente trocava os passes, a gente conseguiu meio que deslocar a defesa do Barcelona. Isso é bom, mostra que o time está bem entrosado, está encaixado, porque se a gente precisar enfrentar na Copa Desafio Global, a gente com certeza, muito provavelmente, enfrentará uma equipe desse tamanho. A gente tem que ficar com o olho aberto e tem que usar essa mesma estratégia que a gente usou contra o Barça, contra o Barcelona. Mas eu acho que a equipe tem também uma qualidade, mesmo que não seja o seu forte, tem uma qualidade individual. É claro que para essa qualidade individual melhorar, tem que parar de ser tão ansioso. É que essa equipe, pelo menos individualmente, eu tenho minhas dúvidas se é no coletivo também. Mas pelo menos no individual, a equipe é muito ansiosa. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas ainda se a equipe no coletivo, ela é ansiosa. Acho que não. Acho que a equipe no individual ela é mais ansiosa do que a equipe se tivesse num coletivo. Então acho que a equipe mereceu essa vitória. Eu acho que conseguimos um bom placar, avançamos para as quartas de final da Copa Bronze, que é um torneio muito importante para você ter experiência para o futuro. E estamos arrecadando dinheiro para crescer ainda mais o nosso estádio. Vamos crescer nosso estádio, se Deus quiser. E é isso, é uma coisa que precisa ser observada. A gente não pode ter tanta ansiedade. A gente tem que ter competitividade. É assim que chama, competitividade. E precisamos também ter o mínimo de senso de que não é só o nível de equipe EAGLES que a gente vai pegar. A gente pode pegar equipes muito piores do que EAGLES. E isto é um fato. Se a gente quiser, de fato, conquistar essa tríplice coroa, que é difícil, mas não é impossível. A gente pode, na minha opinião, a gente tem a qualidade, temos uma qualidade, eu acho que podemos competir com toda a equipe do mundo. Eu acho que hoje em dia não tem mais bobo no futebol. E eu acho que podemos competir com todas as equipes. Então eu acho que o jogo foi bom, temos que continuar assim, temos que melhorar, obviamente. E acho que
a equipe seguir no ritmo que está, sendo menos ansiosa e melhorando cada vez mais, eu acho que pode conseguir bons resultados daí para frente. Bom, encerramos aqui a nossa coletiva de imprensa. Obrigado a todos que estão aqui presentes para ouvir essa minha palestra, essa minha coletiva de imprensa, esse meu recado. E daqui a algum tempo teremos mais jogos e depois daqui para frente também mais coletivas. Tá bom? Muito obrigado a todos que estavam aqui presentes, eu agradeço. E agora é se preparar para os próximos desafios que tem pela frente. Tchau a todos, obrigado por estar aqui presente. Tchau. Tchau, gente, obrigado.